Do Podtech, estamos aqui para mais um episódio do podcast promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Meu nome é Vinícius e hoje a gente tem um convidado super bacana de conversar, porque ele é um egresso da instituição, é o Paulo Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu fico agradecido também pelo convite. Então, só falando um pouco sobre o Paulo, ele, além de egresso do curso técnico do IFRO, da Informática, ele também cursou ADS aqui no IFRO com a gente, do campus de Paraná. Atualmente ele é coordenador de banco de dados na Central Cooperativa de Crédito, a Credcis, a Central. Porém, já passou por todos os níveis dentro do setor do banco de dados, certo? Desde assistente, analista, administrador de banco de dados e coordenador do setor. Possui certificado profissional da Oracle, mais SQL, todo mundo tem dificuldade de pronunciar. Em SQL 8.0, certo? Isso é a versão. Beleza. E bora conversar um pouco sobre, então, o tempo que você passou no IFRO. Você, do aluno do técnico, você entrou em que ano? Eu entrei em 2013 no curso técnico em informática ainda. Você pode se aproximar um pouquinho. Opa. Eu entrei em 2013 no IFRO como técnico em informática na época. Ah, sim. E você terminou em que ano? Eu terminei em 2016 a conclusão do técnico, de fato. Como foi o seu tempo no IFRO? Então, como eu comentei, né, eu entrei em 2013 ainda, em abril de 2013. Na época ainda era uma prova, né? Antigamente a gente realizava uma prova para entrar na instituição. E, assim, foram 4 anos de estudo. Foi um pouco puxado, né? Tinha algumas diferenças ali. Do ensino fundamental para o ensino médio, ensino técnico no IFRO também, né? Mas foi, sem dúvida, um divisor de águas na minha vida. Tá? Entrar no Instituto Federal, entrar no curso técnico de informática mudou completamente a minha forma de viver daí para frente, tá? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Na verdade, estudar com mestres e doutores, né? A gente sabe que os professores do IFRO têm uma graduação elevada. Muito bom. Foi uma experiência única e enriquecedora, sem dúvidas, tá? E, assim, apesar das dificuldades enfrentadas, deu tudo certo no final, né? Eu tive algumas vivências no curso técnico integrado que eu levei pra vida, sem dúvidas, sem dúvidas. Foi um pouquinho complicado me acostumar com logo no início, né? Porque, assim, eu acredito que seja até um problema de forma geral. O ensino fundamental, ele não tinha uma base muito boa. Entrar no ensino médio e técnico, como era puxado aqui no IFRO na época, foi um pouquinho complicado, mas é uma questão de adaptação. Você vinha de qual escola de ensino fundamental? Eu morava em Jaru. Ah, sim. Morava em Jaru. O ensino fundamental quase que completo foi na escola chamada Raimundo Cantanhede. Uhum. E aí, logo em 2012, nós mudamos para o Paraná e posteriormente eu entrei, né, em 2013 no IFRO também. E, assim, eu acredito que foi uma dificuldade geral no começo, foi esse ponto, né? Era muito diferente porque eu chegava muito cedo, saía muito tarde, era bem puxado, bastante trabalho, bastante tarefa, né, para poder concluir. E, assim, tinha momentos do curso técnico, né, alguns pontos ali, posteriormente, com o passar dos anos, que eu entrava de manhã, almoçava aqui no IFRO, tomava banho aqui no IFRO, ficava no período da tarde para realizar os trabalhos, para realizar as tarefas. Então, assim, logo cedo foi uma experiência bem marcante na minha vida. E o que me ajudou muito, eu cresci muito como pessoa, como a minha formação aqui dentro, ela me ajudou bastante. E eu levei pra vida toda, como eu comentei, né? Sim, ironicamente, né, no IFRO eu tive algumas dificuldades com banco de dados. Sim, com banco de dados eu tinha alguns problemas ali, tá? E foi justamente a área que se especializou mais tarde. Mais tarde. Foi uma área que eu me encontrei profissionalmente, né? Assim, de forma geral, eu tenho uma reflexão de que eu sou muito grato pelo tempo que eu passei. Foram 4 anos ali. E, sem dúvida, de muito crescimento pessoal. Tá? Eu não levo nem a parte... lógico, né? Que tem a parte da educação, que é muito diferente. Mas a vivência, o que eu passei aqui, a experiência que eu tive foi realmente muito, muito enriquecedora. Você diria que você desenvolveu um interesse pela tecnologia durante o técnico ou antes? Você já tinha antes? Foi com o passar do tempo durante o técnico, tá? Porque, assim, bem, eu não era exatamente um aluno que eu recomendo ser.
tá? Eu não. Eu, assim, eu tinha alguns hábitos de jogar até tarde. Ficava Sim. até 3 da manhã jogando com a galera. E acordava cedo, acordava. Teve um período que passei a acordar 5, 5 e meia da manhã. Pra poder pegar um ônibus 6 e meia da manhã. Morava lá do outro lado ainda, lá perto do Café Urupá. Uhum. Então assim, ficava jogando até tarde, acordava cedo, pegava café da manhã virado com energético, muita cafeína, assim. Eu sempre fui um. Eu sempre fui uma pessoa bem preguiçosa, tá? Sendo bem sincero. Era uma dificuldade minha Não é o recomendado, mas é o padrão de aluno? É só assim, é que essa é a realidade, Assim. tá? Não dá pra você. Você não nasce perfeito, vai se construindo com o tempo em alguns pontos, né? Mas se tem uma coisa informática, é aluno que também gosta de jogar videogame. Então as coisas até Sim, é comum. sem dúvida. Aliás, todos éramos colegas, né? A gente jogava bastante, então a gente tava sempre entre amigos, né? Mas assim, é, apesar de tudo, eu fui levando, tá? É até uma questão que é um começo da minha vida ali, na adolescência, de que eu sempre fiz o possível. Ah, dá pra passar, é o possível pra resolver, é o possível pra entregar a tarefa, é o possível pra poder é, passar de ano, resolver a minha vida, tá? Evidente que eu tinha lá as minhas tarefas preferidas, né? Como aluno eu tinha ali, eu gostava bastante de biologia, eu tinha meu interesse pessoal ali. Mas foi mudando com o tempo, conforme eu fui passando, eu fui avaliando as matérias, fui conhecendo, né? Muito sobre muito sobre a informática de forma geral, sobre programação, e aí eu fui entendendo um pouco sobre web, eu gostava bastante de web. Eu passei realmente a ter essa paixão por tecnologia no curso técnico. Uhum. O meu sonho de infância, né, era ser médico ortopedista, e aí por isso que eu gostava Bem tanto, específico. tanto de biologia. É uma matéria que eu gostava bastante. E assim, eu gostava de explicar as coisas, eu gostava de entender as coisas em biologia e com o tempo eu fui vendo a informática, fui conhecendo algumas matérias ali, fui me identificando em algumas coisas, né? Essa parte lógica, essa parte de software mesmo. E foi nascendo pouquinho em pouquinho essa paixão pela informática, né? É, e daí você resolveu fazer a DS por conta desse interesse que você desenvolveu durante o técnico, ou você acha que, tipo assim, você considerou outros cursos? Como foi pra você ingressar no curso de ADS? Então, eu ainda no técnico eu tive algumas experiências bem interessantes ali, porque, por exemplo, a partir do segundo ano eu comecei a fazer monitoria. Hum, Participar da monitoria, né? que Principalmente legal. na parte bem, os primeiros 2 anos como monitor de biologia. Era uma matéria que eu Que você tinha gostava, que interesse. eu tinha muito interesse, né? E eu fui mudando esse ponto, fui vendo esse mundo de informática, de tecnologia. Passei a ser monitor de segurança de informação, na matéria do Davi ainda no terceiro ou quarto ano do técnico em informática. E assim, realmente eu fui mudando esse comportamento, fui moldando, né, na verdade, essa visão. E no final do técnico eu senti que dava para continuar. Tá? No final terminou o curso técnico em informática, eu parei e falei, olha, realmente eu acho que aqui eu consigo ingressar, eu acho que esse é o que eu gosto. Eu me identifiquei com a área, me identifiquei bastante. E logo em seguida surgiu a oportunidade. Eu terminei o técnico, fazia o Enem, né? Todo ano que eu pude eu participei do Enem. E peguei logo a primeira oportunidade que veio, que era o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? E aí você fez o ADS, quantos anos? Você disse que você começou no IFRO, né? Isso. Uhum. Você chegou a migrar de instituição? Ou você terminou a ADS aqui? Então, o curso de ADS eu comecei, se eu não me engano, foi em 2017, Uhum. se eu não me engano, no primeiro, segundo semestre de 2017, logo em seguida. E eu fui. E aí, assim, é até um ponto interessante que eu comecei a mudar a forma de estudar, de trabalhar, de ser, né? Porque assim, eu fui me identificando com a área, veio aquela questão do interesse, né? E aí Uhum. eu comecei a querer trabalhar com isso. E passei a me dedicar um pouco mais, sem dúvida. E logo em seguida eu comecei a ver o curso com bons olhos. Comecei a me entregar mais, comecei a participar, estudar bastante, eu comecei a identificar as A buscar um tecnologias. aprendizado ativo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito melhor do que eu fiz no curso técnico em informática.
Eu gostei muito do que eu vi de Linux também no curso técnico e fui trazendo para a área do ADS. E aí, assim, no ADS eu comecei a me ver como pessoa dentro da área. Então, carreira, estudo, fora de casa, então, ou fora do IFRA, dentro de casa. Então, eu realmente comecei a trabalhar bem esse ponto no ADS, né? Eu melhorei bastante, eu me identifiquei muito com a área e eu passei a gostar. E assim, talvez até tarde eu diria, né, que eu tive essa mudança. Eu acredito que foi tarde, mas foi um curso que eu comecei a gostar bastante. E eu fui produzindo muito. Então, assim, essa passagem pelo IFRO, né? Essa passagem pelo curso de análise e desenvolvimento Uhum. de sistemas, eu não concluí aqui a graduação no Instituto Federal de Rondônia. Eu tive alguns problemas pessoais ali no início da pandemia, algumas coisas de saúde. E, assim, eu parei, eu meio que tranquei o curso. Apesar de estar trabalhando na área já nesse período, Qual foi o seu primeiro emprego na área? foi na Creditsys. Na Creditsys mesmo? Meu primeiro emprego. Uhum. E assim, Mas já na área de banco de dados, não? não. É até uma questão interessante, né? Que eu tava no curso de ADS na época. E aí o professor João, ele era conhecido ele é conhecido pessoal de um colega lá que trabalhava na Creditsys e essa pessoa tava procurando um desenvolvedor web. E eu tava começando a me esforçar nessa parte de web também, ó, uma área que eu gostava bastante. Surgiu essa oportunidade, o professor falou, olha, vai lá entre em contato com esse colega aqui, avalie essa oportunidade. E em paralelo, o professor Michel, ainda quando trabalhava aqui na época, o professor de Android, o professor Michel, Uhum. ele comentou que, olha, tá tendo uma vaga num banco, tá tendo uma vaga aqui no banco, cara, você tá se dedicando e tal, faz lá, vai verificar o seletivo deles e tudo mais. E eu fiquei até meio receoso, porque eu tinha meio que combinado com o professor João. Eu não queria dar esse furo pro professor João. Eu falei, não, professor Michel, eu não tenho interesse, não gostaria de trabalhar nessa parte, etc, etc. Assim, fui enrolando, o professor Michel foi muito insistente. Aliás, eu tive até a ajuda de uma amiga daqui da graduação. Ela me chamou a atenção e falou, não, mas por que você não vai fazer? Por que não faria, né? Te ajudou a agarrar essa Sim. oportunidade. E era coincidentemente a mesma oportunidade, tanto o professor João quanto o professor Michel, que estava me indicando para essa área, Ah, era a entendi. mesma oportunidade, né? Era para desenvolvedor web. E assim, eu fiz o seletivo na Creditsys na época como desenvolvedor web, mas por uma questão interna lá de demanda, houve uma urgência maior de desenvolvedor desktop. Hum. E aí eu entrei como desenvolvedor web, mas eu comecei a trabalhar desktop, eu tive que É o assim, curso normal de quase qualquer programador, né? eu fiquei, tá, vamos trabalhar nessa área aqui. E assim, foi quando eu entrei. O meu primeiro emprego foi na Creditsys. Uhum. Antes disso, eu passei por vários seletivos, eu tive várias oportunidades assim de tentar ingressar na área, mas infelizmente muito por uma questão minha, muito nervosismo, Uhum. falta de preparo Entendi. também. Eu não entrei, mas meu primeiro emprego foi na Creditsys como desenvolvedor desktop. E sendo desenvolvedor, você já trabalhando, foi terminar o curso. Isso mesmo. Aí foi bem nesse período, né? Eu entrei na Creditsys como desenvolvedor desktop. Eu não fiquei muito tempo desenvolvendo software. Houve uma oportunidade do setor de banco de dados. Eles precisavam de alguém que fosse mais minucioso, mais paciente, que era a área de banco de dados, ela é muito crítica, né? Dependendo do ambiente que você está mexendo. E então veio essa oportunidade. O gerente de banco de dados me convidou e eu fui verificar. Eu não entendia de administração de banco de dados, apesar de conhecer ali modelagem, desenvolvimento, etc. E assim, foi mais ou menos essa minha oportunidade de ingressar Uhum. na área de banco de dados, E sem você acabou conhecimento. crescendo dentro da carreira, né? Dentro da Credit Suisse, não é mesmo? Sim, sem dúvidas. Foi uma oportunidade incrível que a Creditsys me deu. Eu sou realmente muito grato por esse momento que eu tive, né? E foi aí que eu tive uma mudança. Realmente, é, por exemplo, vamos supor, um terceiro passo ali, que eu tive uma mudança pessoal muito grande, foi na carreira. Quando você está no ambiente profissional, você vê as pessoas ao redor se dedicando à entrega, ao trabalho, os prazos, e sim, você se força, se você realmente quer, se você gosta, né, da área, você se força e você entrega valor no que você gosta, né? E eu comecei realmente a me dedicar nesse ponto, em administração de banco de dados. Comecei a trabalhar bastante, estudar, eu estudava muito.
Em paralelo também fazia faculdade, né? Trabalhava 8 horas por dia, vinha direto pro IFRA, eu nem passava em casa e estudava mais 4 horas ali, até umas 10 da noite, né? 10 e meia. Muito tempo de dedicação, né? Foi E, muito e o esforço. que você extrai de aprendizado de toda essa dedicação? Olha, hoje eu penso no que eu já conquistei e o período que eu conquistei, né? Porque hoje eu tenho 25 anos e eu entrei na Credit, se eu não me engano, com 19, alguma coisa assim. Uhum. Já vão fazer 6 anos. Fizeram 6 anos, dia 23 de outubro. Então, a velocidade com que eu cresci profissionalmente e pessoalmente também. Porque, por exemplo, com 23 anos que eu conquistei a minha certificação, né, que é a Oracle, a certificação do MySQL como administrador. E assim, nesse meio período eu conquistei uma certificação de Scrum e tudo mais. Foi muito o que eu vejo do antes e o depois, é assim, é realmente a dedicação. O quanto eu me dediquei àquilo. Lógico que e é evidente que é desgastante, existe um processo, é cansativo realmente você trabalhar, você estudar, você se dedicar muito a alguma coisa. E nesse meio do caminho, assim, eu percebi que se eu tivesse começado antes, talvez antes eu já estaria na posição que eu estou Uhum. hoje. É o que fica mais como pensamento, como Reflexão. reflexão, realmente, né? Se você tivesse que dar um conselho, então, para seus colegas, tanto em técnico de informática como em ADS. Então, sem dúvida, dedicação ao que você está fazendo, principalmente gosto pela área. É muito bom você trabalhar com aquilo que você gosta, tá? Hoje eu me sinto realmente realizado com o que eu faço. Hoje eu estou como coordenador de uma equipe, eu coordeno uma equipe maravilhosa, eu gosto muito dos meus liderados. Somos todos amigos, somos todos colegas ali. E, por exemplo, quando você está realmente dedicado, quando você gosta daquilo que você faz, parece que nem cansa. Não cansa, cara, não cansa. Você trabalha, você faz, você vê o resultado, você evolui, você encontra mais tecnologia. Eu gosto muito de estar inserido. Então, assim, realmente, até tem uma frase de um filósofo, né, que ele comenta assim: leve o tempo que for para encontrar o que você gosta. E quando encontrar, não recue ante nenhum pretexto. Então, assim, realmente é o conselho que eu deixo. Leve o tempo que for, mas quando encontrar o que você gosta, realmente você vai sentir a diferença. Vai sentir a diferença. Não cansa. Pode ser puxado, você vai gostar. Você se dedica noite, dia, trabalha duro e assim. Identifique o que você quer e trabalhe firme naquilo que você gosta. Sem dúvida. E não é o fim pra ti, né? Você ainda, eu imagino que tenha bastante objetivos pela frente. Você tem algum plano pro futuro que você gostaria de compartilhar? Então, hoje eu tô bem, hoje eu Bem alocado, bem né? alocado, hoje eu tô bem, né? Muitas pessoas têm aquele sonho de, vou trabalhar para fora, vou fazer alguma coisa em dólar, etc, Uhum. né? Realmente não é um objetivo pessoal agora, mas meus planos para o futuro realmente são me aprimorar cada vez mais nessa parte, ainda mais nessa parte de liderança, que é algo novo para mim. Eu tô desde maio, se eu não me engano. É porque o curso de Scrum também foca muito nisso, né? O Scrum ele ajuda muito nessa parte de gerenciamento de demandas, gerenciamento de projetos e Uhum. tarefas, né? Realmente tem um viés ali de projeto que ajuda a gerenciar a equipe, a trabalhar naquilo, né? Mas realmente agora os planos para o futuro são focar nessa área de Entendi. gestão de pessoas, gestão de carreira, gestão Interessante. de equipes. E eu acredito que agora, e ainda inserido nesse contexto de tecnologia, tem muito a evoluir, muito a crescer, sem dúvida. Bom, muito obrigado. Foi um prazer falar Beleza. contigo. E é isso, gente. Curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações para continuar vendo pessoas legais vindo falar com a gente aqui no canal.